Bom dia, igreja! Bom dia a todos que estão aqui hoje. Que prazer poder estar aqui, Aracruz, a convite do pastor Luciano. Estive aqui na conferência Infância Protegida, né, junto com algumas personalidades assim, que eu tenho um forte carinho, né? Pastor Washington de Sá, meu pastor, líder. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Misael Silva, eu sou cristão, psicólogo, marido da Amanda, digna de ser amada. Esse é o significado de Amanda, né? Pai da Eloá, que vem de Elohim, né? O Criador, Deus. E agora pai do Aslan, né? Que é leão, guerreiro, desbravador. Eu falo que agradeço a Deus, né, pela minha esposa ter deixado eu colocar o nome do meu filho de Aslan, né, irmão? Porque assistindo muito Crônicas de Nárnia, aí quis colocar o menino de Aslan. E ele é um leão já, viu, meu Deus do céu. 10 meses, o menino está devorando tudo, né? Grita que é uma beleza, é forte. Ah, glória a Deus. Aí estava lá tava no supermercado, e aí estava dentro do carrinho, ele já meteu o dente no Danoninho, assim, furou o Danoninho. Aí eu falei, rapaz, o menino é um leão mesmo. Aí o cara olhou assim, tinha um rapaz que estava na frente, olhou, falou assim, será para quem que ele puxou? Eu falei, não sei para quem puxou, não. Mas estamos aqui hoje, meu tempo é pouquinho, então eu vou falar rapidinho e, olha, você segura aí a marca, nota, depois questiona, pede fonte, você vai lá no meu Instagram, você pode entrar no telefone, contatos, eu coloquei telefone aqui, mas eu sempre coloco, pode colocar a apresentação aí, gente. Então, essas são algumas das minhas formações. Eu formei em psicologia em 2010, faz 12 anos que eu estou aí na psicologia clínica, coisa que eu amo fazer. Já estou em abrigos, acolhimento institucional para criança e adolescente, 4 anos coordenando acolhimento institucional. Hoje eu faço parte como diretor, né, membro diretor do Instituto Infância Protegida, junto com o pastor Washington de Sá, Ivan Ferreira, homem fantástico, conhece tudo sobre rede de assistência, sobre abrigos, sobre todos os trabalhos voltados para o terceiro setor. Fiz a formação em criminologia, meu tema de criminologia foi sobre a diferença entre abusador e o pedófilo, né, pessoa com transtorno pedofílico. Inclusive agora, dia 14, vou fazer uma live lá, depois você entra no meu Instagram, você vai ver. A gente vai falar sobre a diferença entre abusador e pessoa com transtorno pedofílico, mais conhecido como pedófilo. Ok? Já tratei alguns pedófilos já. Né? Tratei um durante 1 ano, ele abusou de 40 crianças, depois ele se entregou, está preso hoje. Né? Eu entendo que essas pessoas têm que cumprir uma pena. Né? Eu não sou desses psicólogos que, porque eu reconheço uma doença, a pessoa não tem que ser punida, pelo contrário. Se a gente reconhecer uma doença e a pessoa passou ao ato, o que significa isso? Ela não ficou agora só na mente dela, no coração dela, mas ela fez um ato externo, ela precisa ser punida, né? Porque a punição vai gerar para ela esse receio de fazer de novo. E depois ela vai ter que ter um acompanhamento. A gente já até propôs isso com a doutora Viviane Pettinelli. Doutora Viviane Pettinelli já veio aqui, pastor Luciano? Não? Doutora Viviane Pettinelli, uma sumidade, uma mulher fantástica, doutora em Ciências Políticas por Harvard. Ela, assim, uma amiga, e aprecio muito a amizade dela, porque é uma mulher que se dedica a fazer a diferença, né, na sociedade. Hoje trabalha lá no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, junto com a Damares Alves. E a gente tem esse time aí, né, trabalhando sobre isso. E, sem delongas, quero falar com você sobre saúde emocional do líder. Hoje eu vou falar sobre ansiedade e depressão. Amanhã vou falar sobre pornografia e o cérebro. E tem mais um domingo, né, pastor? Tem mais uma domingo que eu quero que você dê uma sugestão aí, nós vamos falar. Se aprofundar aí, com certeza, na depressão. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, falando sobre a prevenção ao suicídio. E nós sabemos aí que tem muitos líderes, né, que estão em níveis avançados da depressão. Quem comete suicídio? Quem está com depressão avançada. Qual que é esse tipo de depressão? Depressão maior. Então, na depressão maior, a pessoa para de comer, para de sair, se isola, perde os desejos de fazer as coisas que gostava, e aí começa a entrar em pensamentos autodestrutivos, a ideação suicida, a tentativa de suicídio, e aí o suicídio, né, infelizmente. Se você for ver esse percurso, nunca duvide, tá bom, gente? Uma pessoa fala assim, estou querendo morrer. Isso é para chamar atenção. Eu falei, não, quem quer chamar atenção, né, vai sair de, sei lá, bolinha vermelha com azul, amarela, coloca uma melancia na cabeça, é assim que chama atenção. Se a pessoa fala que quer morrer, ela está falando sobre uma dor. Quando você sabe que uma pessoa vai morrer? Quando ela para de falar.
ela parou de falar e mudou de repente, ela melhorou de repente, sem fazer nada. Não procurou ajuda, não tomou remédio, não fez nada. Ela decidiu se matar. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos falar sobre isso também. Então, saúde emocional do líder. Pode passar? Ah, gente, eu estou com um negócio aqui no meu bolso, gente. Vou passar. Aí. Vamos ver. Ah, deu certinho. Olha só para você ver. Então, o líder, ele muitas vezes está aqui, né, nessa condição. Olha só para você ver. Eu vou falar, às vezes em condição ele não está, né? Ele muitas vezes... Oh, gente, peraí. Deixa eu encontrar o sinalzinho aqui. Ah, tá aqui. O líder está rodeado de circunstâncias. E muitas vezes, diante dessas circunstâncias, de várias atividades, vários deveres, vários compromissos, ouvindo um tanto de pessoa, ele esquece uma coisa muito importante. Nunca esqueça disso, viu, líder? Você é um ser humano. Ah, que novidade, hein? Bem-vindo, hein? Bem-vindo à humanidade, hein? Você é um ser humano. Por mais que, muitas vezes, liderados te coloquem num lugar diferenciado, mas você é um ser humano. Lembre-se disso. Não queira ser mais do que um ser humano. A Lia Luft quase incorre numa... heresia, mas eu gosto muito da frase dela, que Jesus foi 100% Deus porque foi 100% homem. Se nós fôssemos o homem que Deus criou a gente para ser, nós simplesmente representaríamos. Não é isso que Ele nos criou para fazer? Para representá-lo. Então, nunca esqueça da sua humanidade. Jesus, quando esteve em carne, Ele manifestou a sua humanidade. Ele chorou quando tinha que chorar, Ele se alegrou quando tinha que se alegrar, Ele, então, sentiu ansiedade, né, no período, então, de morte. Você vê que Ele soa, né, ali um suor de sangue, aquilo é ansiedade, aquilo é medo. Mas está vendo? Mesmo com medo e mesmo diante da ansiedade, Ele não deixa o seu propósito. Essa é a lição que o Senhor passa para a gente, Jesus Cristo. Então, quando você vai ver, muitos líderes acabam esquecendo de ser humano. E o que significa isso? Ele esquece de tratar a sua história e os seus traumas. E grave isso, tá bom? Eu tenho dado aqui algumas formações para professores, né, falando sobre criação de identidade. E o que eu falo para você formar uma identidade? Você precisa ter autoestima, anote aí, viu, gente? Autoestima, autoimagem positiva e autoconfiança. Essas três vão se unir numa noção de eu. A identidade é o que eu apresento para o outro na relação social que me diferencia das pessoas, ok? Agora, a noção de eu tem a ver com amor próprio. É o que você pensa sobre você mesmo, colocando essas bases: autoestima, autoimagem positiva e autoconfiança. Como é que você desenvolve amor próprio? Você já viu pessoas falando assim? Falando que você tem que se amar mais, mas ninguém fala como. Vou te falar como hoje. A Arte de Amar, do Erich Fromm. O Erich Fromm coloca uma base, um tripé para o amor próprio. Como é que você se ama? Autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Você precisa conhecer a história dos seus pais. Quem são os seus pais? Qual foi a criação deles? Quem são os pais dos seus pais, os seus avós? Como eles criaram? Quais são os traumas dos seus pais que agora, juntos, né, os dois perebentos lá, perebentaram você? Entendeu? Aí você tem que ver que pereba que eu recebi dos meus pais. E aí você vai começar, então, a lidar com isso. A história dos meus pais, os traumas que eles sofreram, os traumas que eles passaram para mim. Depois eu vou lidar. Olha só, isso é minha história, viu, gente? Meus traumas. Depois eu vou ter que lidar como eu conheci a sexualidade. Se eu fosse só falar por que disso, a gente levaria alguns minutos aqui, porque a gente não vai ter tempo, mas a gente vai falar mais sobre isso. Então, como que você acessou a sexualidade? Com quantos anos? De que maneira? Foi pornografia? Você viu um ato sexual? O que é que aconteceu para você entrar na sexualidade? E isso faz parte da sua história e da sua autoimagem, autoestima e autoconfiança, tá bom? E aí depois você vai passar para o terceiro ponto, que é o quê? Como você se apresenta para os outros. Tem um homem chamado Robert Holden. Robert Holden tem um livro muito bonitinho, chama A Arte de Amar e Ser Amado. A Arte de Amar e Ser Amado, ele tem uma pergunta fantástica. O que você faz para ser amado? O que você faz para ser amado? Essa pergunta é fantástica. Eu acho que se você descobrir isso, você começa a ser uma pessoa mais madura. Olha, eu tento agradar demais. Olha, eu não falo não para as pessoas. Olha, eu acabo, sei lá, tentando sempre ser aquela pessoa sorridente, boa praça, você já viu? Ah, eu tento sempre ser solícito. Enfim, você vai ver o que você faz. Então, isso é tratar a sua história e os seus traumas, ok? História dos seus pais e traumas deles, sua história e a história com eles e os traumas causados, sexualidade e como você se relacionou com o outro,
Ok? Você está anotando aí, eu estou querendo que você está anotando, viu? Então vamos lá. E aí, quando você é ser humano e agora você conhece a sua história, porque aí nós estamos falando, desculpa, só terminar aqui. O tripé lá do Erich Fromm. Então, autoconhecimento é isso daí. Autorrespeito. Então, para ter amor próprio. Autorrespeito. O que é autorrespeito? Eu não confundo, agora, olha só para você ver, limite com fracasso. Olha, eu tenho limites, eu não sei fazer, gente. Eu não consigo. Você é um fracassado. Não consigo, não sei fazer. Entendeu? E infelizmente, muitos líderes esquecem disso. Quer fazer tudo. Ele quer fazer aconselhamento sexual. Ele quer fazer aconselhamento psiquiátrico. Ele quer fazer aconselhamento familiar. Eu falei, gente, calma, não tem como, cara. Peraí, você tem limite. Entendeu? Então, reconheça o seu limite e não confunda isso com fracasso. Tá vendo? Quando você não consegue fazer, o que você fala? Nossa, meu Deus do céu, eu sou um fracassado. Não dou conta de fazer nada. Porque olha só também, olha como é que eu vou dar conta, eu não me acho capaz, eu acho que isso aqui é muito grande para mim, tá vendo? Olha só para você ver os tipos de pensamentos que você está colhendo aí. Por quê? Porque você não tratou, entendeu? Seu autoconhecimento, seu autorrespeito. E por último, o autocuidado. O que é autocuidado? Falar não. Fale não, gente. Qual que é um dos grandes problemas do líder? Ele é sugado por prestar serviço aos outros. Muitas vezes você vai falando sim, 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 e falando não para quem? Para você mesmo e para sua família. E a família entra em crise. E eu já ouvi muito essa frase. Se eu estou fazendo as coisas de Deus, Deus está cuidando das minhas coisas. Eu falei, coisa é carro, filho. Coisa é bicicleta. Sua família não é coisa. Né? Sua família Deus deu para você cuidar. Então Deus não vai cuidar das suas coisas / família. Família precisa de tempo, família precisa de dedicação, família precisa de momentos juntos, ok? Então, você já entendeu aí o que traz identidade. O que traz identidade? Autoestima, autoimagem positiva, autoconfiança. Essas três vão funilar e vai fazer o quê? Noção de eu, amor próprio. Como que você tem amor próprio? Autoconhecimento, autorrespeito, autocuidado, beleza? E aí você tem aqui, do lado, uma coisa muito importante, comportamentos coerentes. Não adianta nada eu falar sobre autoconhecimento e não me autoconhecer. Que aí é um grande problema para a maioria dos líderes, está vendo? Você cuida de todo mundo, mas não deixa ser cuidado. Você quer orientar todo mundo, mas não quer orientação. Você manda todo mundo para terapia, não, mas a terapia agora não é para mim, agora não. Melhor mais tarde, melhor depois. Tem uma resistência com a terapia. Lógico que você tem que procurar uma pessoa boa e de confiança. Mas precisa fazer terapia também, precisa se cuidar, você precisa ter uma pessoa que você possa se abrir, algum conselheiro, alguma pessoa que você possa ser você possa ser humano. Né? E aí, olha só para você ver, o líder começa a ouvir o problema de todo mundo. E aí, muitas horas voltadas para as pessoas, menos horas voltadas para si. E aí, também, menos horas voltadas para a família, e aí você vai ver os problemas surgindo aqui. Entendeu? E você começa a ver um fenômeno acontecendo entre os líderes. Eles ficam sozinhos, eles começam a se isolar. Eles estão cheios de pessoas ao seu redor, mas no fundo eles estão sozinhos. Esse é o sentimento da maioria dos líderes. Eu não posso falar das minhas aflições, eu não tenho com quem compartilhar minhas fraquezas, eu não posso compartilhar fraqueza. E aí, tá vendo? Esquece que é ser humano. Tá vendo? Eu não posso falar dos meus traumas, eu não posso falar dos meus problemas, eu não posso falar agora, tá vendo, que eu estou com um desejo esquisito, com uma vontade esquisita. Para quem que você fala isso? Né? Igual quando eu ouvi o rapaz lá falando sobre desejo por criança. Para quem que você chega e fala que você está sentindo um desejo por uma criança? Não é isso? Não é uma coisa cabulosa de você falar para alguém? Não é verdade? Se você ler o livro Curando as Feridas dos Vícios Sexuais, né? Mark Lieser fala a sua experiência pessoal. Ele era pastor, ele era líder, ele era psicólogo, ele era conferencista, ele começou a se envolver com pornografia, ele começou a se envolver com casos, flertar com pacientes, dormir com pacientes, começar uma vida de prostituição. Acabou com o ministério dele, por quê? Porque começou a se isolar, começou a tentar resolver as coisas sozinho, começou a viver conflitos que ele não compartilhava com ninguém. Ajudou um tanto de gente. Ficou 10 anos se tratando, que isso foi fantástico. A igreja do Mark Lieser, depois que soube o escândalo lá, que ele saiu com um tanto de pessoas, ele teve que pagar processo porque ele se aproveitou de pacientes, ele era psicólogo. E aí o que acontece? Olha, curando as feridas dos vícios sexuais, esse é o nome do livro. E aí o que vai acontecer? Ele se trata durante 10 anos e essa igreja ajuda ele, porque vê arrependimento sincero nele. Né? Então isso é importante também, cuidar do líder quando ele foi ferido, caído, cometeu uns pecados cabulosos aí, né? Cabeludo aí, que o pessoal fica até com medo de falar, mas tá vendo? É um ser humano.
E eu fico vendo que muitos líderes ficam achando, e eu não consigo conceber essas ideias. Ai, nossa, eu não posso ter isso. Eu falei, por que você não pode? Você é um ET? Né? Você é um ET, você é um ser humano. Lembre-se disso. Se você é ser humano, você vai ter todos os problemas humanos. Quais são os problemas humanos? Tristeza, angústia, entendeu? Vaidade, soberba. Essas coisas humanas, irmão. Entendeu? Sexualidade, desejo homossexual, entendeu? Uns desejos esquisitos aí. É isso, você é um ser humano. Bem-vindo à humanidade, tá vendo? Não foge disso, não. Vamos lá, vamos abraçar a humanidade aí. Então, olha só para você ver. E aí, uma das maiores angústias que você vai ver hoje na atualidade é isso aí. É a depressão, né? Você vai ver aqui o transtorno obsessivo compulsivo. E esse artista plástico, ele meio que desenhou o que ele entende, né, que seria os transtornos psicológicos, psiquiátricos. Então, a depressão, tá vendo? A pessoa meio que se juntando com a terra e meio que sendo puxado para baixo, né? Eu acho que realmente é uma boa representação do que seria a depressão. É um sentimento que você está sendo, né, sugado, que as suas energias estão sendo sugadas, que você está tentando se levantar, mas parece que algo te lança, né, para baixo. E aí a ansiedade, você vai ver que quase toda ansiedade é isso aqui, ó, está nessa região do peito e da barriga. Já viu? Toda a ansiedade se manifesta nessa região, aperto no peito, queimação, refluxo, né, esofagite, essas coisas tudo, né? Então, você vai ver que é muito interessante isso. E aí, esses transtornos emocionais hoje são os campeões, né? Dentro aqui do transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno obsessivo-compulsivo, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, pânico, fobia, tudo isso são ramificações da ansiedade, ok? Então, você tem os transtornos ansiosos e você tem os transtornos depressivos. Então, por isso que você tem que ir muitas vezes no médico, porque não existe só um tipo de depressão, tá bom? Se você for no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, tem mais ou menos ali umas, se não me engano, 20 ou 15 classificações de transtornos depressivos. Você sabia que tinha tudo isso de depressão? Entendeu? Tem muito tipo de depressão. Então, se você tratar para uma depressão, entre aspas, comum, com um remédio comum, não vai fazer efeito. Certo? Então, por isso você tem que ir num especialista, você tem que ir num psicólogo, você tem que ir num psiquiatra, você tem que pedir ajuda, por quê? Porque nem toda depressão é igual. E tem depressões que têm fatores diferentes, assim como ansiedade, fatores diferentes que nós vamos falar aqui. Olha só para você ver. Quem pode sofrer de depressão? A depressão ocorre em todas as faixas etárias e pode ser desencadeado por vários fatores relacionados a questões de ordem psicológica, sociais e orgânicas. E muitas vezes o pessoal esquece disso aqui, ó, sociais e orgânicas. Problemas sociais causam, né, uma tentativa aí da depressão, entendeu? Ficar preocupado demais em relação ao trabalho, à economia, aos boletos que vencem, não é verdade? Os boletos vencem. Duas certezas que a gente tem na vida. A gente tinha uma certeza, que nós morremos. Agora nós temos duas certezas, nós morremos e os boletos vencem. Não é isso, gente? E esse segundo é tão terrível quanto o primeiro. Na verdade, o pessoal fica aterrorizado. Meu Deus, os boletos estão vencendo. E aí é parecido com a morte, a sensação de morte. E aí, olha só para você ver. As questões orgânicas, o pessoal aí que esquece mesmo. Quais são as questões orgânicas? Qual foi a última vez que você fez exame de sangue? Responda para você. Qual foi a última vez que você fez exame de sangue? Se você fizer exame de sangue, você pode identificar uma possível ou um possível início orgânico de uma depressão. E nós vamos falar sobre isso aqui, tá bom? Não perca isso aqui. Nós vamos falar sobre como identificar, através de exame de sangue, uma possível predisponibilidade para a depressão. Tá vendo? Então, você ir no médico, fazer um exame de sangue, pode te ajudar a perceber se você está tendo tendências depressivas de fundo orgânico. Beleza? Então, vamos lá. Crianças podem ter depressão. Fiz uma live agora semana passada, né, com o pessoal lá do Rio de Janeiro, falando sobre depressão infantil. Eu já adianto para você, vou fazer um resumão do resumão. Para mim, o maior motivo de depressão infantil, fora os abusos, fora a violência, fora as questões que relacionam a família, né, com a criança, são as tecnologias, a baixa nutrição alimentar e problemas com sono, ok? Você gravou isso? Você está anotando, gente? Pelo amor de Deus, anota esse negócio aí. Entendeu? Então, ó, ficar com excesso de estímulo visual com tecnologia
Então, os meninos aí mexendo 7, 8, 9 horas no celular, isso aumenta a tendência à depressão. Por quê? Porque vai causar transtornos do sono. Você quer ver o maior causador orgânico, vou colocar orgânico, entre aspas, comportamental, que causa problemas de ansiedade e depressão? Falta de sono. Sono ruim. O que é sono ruim? Você acorda 2 a 3 vezes à noite. Você tem insônia, só dorme 2 horas da manhã. Você já está perdido já, irmãozão. Tem que cuidar. Entendeu? Tem que começar a suplementar. Vou te dar uma ideia aqui do que você pode fazer. Segura aí. Entendeu? Então, olha só. Não dormir é um dos maiores fatores de perigo, fator de risco para depressão e ansiedade. Quem tem ansiedade e não tratar problema de sono, vai ficar cada vez pior. E vice-versa a depressão. Tá bom? Então, mais uma vez, problemas da depressão infantil. Excesso de tempo com superestímulo cerebral através de tecnologia, problemas relacionados à baixa nutrição alimentar, que vai afetar o intestino, e problema de sono. A partir dos 5 anos de idade, separação dos pais, mudança de colégio, morte, né, de uma pessoa querida ou animal. Tá vendo? São fatores, então, ali, sociais, né, relacionais, que podem afetar uma criança. A adolescência, de 13 a 18 anos, mudança de fase da puberdade, aceitação. Você vai ver, a crise das meninas é aos 15 anos. Quando que as meninas surtam e têm crise? Aos 15 anos. Se elas já tiveram problemas lá na infância, aos 15 anos vai ser o ápice da explosão emocional dela. E o menino, aos 17 anos, você vai ver que tem muito menino aos 17 anos que começa a ter crise de ansiedade. Por quê? Porque agora ele tem que assumir uma responsabilidade, tem que decidir sobre a sua vida. O menino é chamado a ter agora uma profissão, fazer a tomada de decisões como relacionamento. Então ele começa a entrar em crise, ok? Crise dos meninos, 17. Crise das meninas, aos 15. As meninas amadurecem mais cedo que os meninos, né? Jovens adultos, a partir dos 25 anos, pressões sociais, o casamento, o trabalho, né? Então adquirir bens. E os idosos, a partir dos 60, doenças, limitações físicas, sentimento de abandono e inutilidade. Isso é muito comum, atendendo algumas pessoas aí já sexagenárias, né? Pessoas sex, né? Pessoal, quem está sex aí? Não precisa falar não, viu, irmão? Levanta a mão. Pessoal que já vai ficando sex aí começa a se sentir meio inútil, né? Não estou fazendo muita coisa. Começa a sentir as limitações do corpo, a estética muda, e aí você tem que adquirir identidade. Se você não tiver identidade, aí pira. Pira porque, principalmente as mulheres, eu vejo muitas mulheres sofrendo com isso, né? Porque o envelhecer traz justamente isso, né, irmãos? É a perda dessa vitalidade, né? Embora os segredos estão nos telômeros, na verdade, já há pesquisas mostrando aí de como rejuvenescer, como demorar aí a envelhecer. Então, já tem pesquisa mostrando isso. Mas corre atrás desse negócio não, irmão. Não estou procurando viver mais nesse mundo, não. Procurando ir para a glória, na verdade. Amém? Mas ninguém vai querer adiantar o negócio, né? Deixa no processo do Pai lá. Então, é isso. Olha só, algumas causas e sinais da depressão. Então, olha só, vamos nos sinais. Pensamentos ruins persistentes. Aí você fala assim, mas eu penso coisas ruins, né? Eu falei, tá bom, mas de forma persistente, como é que é isso? Né? Como é que você tem visto isso? Você para e fica lá longo tempo pensando só em problema. Olha só, o que eu faço então, Misael? Como é que eu faço? Você pode usar algumas técnicas, depois anota aí, procure na internet, tá bom, gente? Vai dar tempo de fazer a técnica aqui. Chama técnica stop e técnica acalme-se. Entendeu? Acalme-se, técnica stop. E depois você vai lá ver uma outra técnica, técnica de respiração 4-7-8. Tá bom? Técnica de respiração 4-7-8, técnica stop, né? S-T-O-P, e técnica acalme-se. E depois você vai procurar a última, que é relaxamento progressivo. Relaxamento muscular progressivo, de Jacobson. Tá bom? Esses 4 técnicas vai ajudar muito, principalmente nessas questões dos pensamentos ruins. Por quê? Pensamentos ruins vão gerar o quê? Você aciona o seu mecanismo de defesa, de fuga e luta, ok? Que é o sistema límbico, ele não sabe o que está acontecendo. Isso vai fazer o quê? Criar tensão, aumento de cortisol. Cortisol, o hormônio da irritabilidade e da ansiedade. Aí quando você começa a ficar ansioso, você começa a exigir mais força, energia do seu organismo, ficar tensão muscular, você começa a gastar mais energia. Essa falta de energia e aumento de tensão faz você produzir mais cortisol. Mais cortisol causa intoxicação de cortisol. Intoxicação de cortisol diminui a sua imunidade. Baixa de imunidade causa inflamação e doenças. E aí você morre. A longo prazo, lógico.
Vai morrer. Falando sério. 2030, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já declarou: a depressão vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Ah, vai matar porque vai causar suicídio? Não. Ela vai matar não só devido ao suicídio. Ela vai matar por potencialização de doenças como, principalmente, fatores cardiovasculares. Então, pessoas que têm depressão pode ter mais tendência a desenvolver problemas cardíacos, e quem tem problemas cardíacos pode desenvolver mais a depressão. E pessoas que têm problema cardíaco e não tratam a depressão vai ter mais incidência do infarto de miocárdio. E por isso nós vamos ver um aumento de morte no mundo por causa da depressão. Okay? Falta de interesse e de prazer em realizar suas atividades. Então, isso aqui é um dos sinais bem expressivos da depressão. Inclusive, no DSM-5, Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, esse é um dos maiores fatores de persistência. Então, se você ficou aí já umas 2, 3 semanas, né, com a anedonia, ou seja, falta de desejo, falta de vontade de sentir prazer nas coisas que você antes sentia prazer, esse é um dos primeiros fatores de diagnóstico da depressão. Alteração de peso não intencional. Então, a pessoa ganha de 5 quilos num mês e perde até 5 quilos no mês. Entendeu? Algumas pessoas ficam felizes de perder 5 quilos no mês, né? Mas se você perde 5 quilos do nada, isso pode indicar um fator depressivo. Dormir muito ou dificuldade para dormir. São sempre os extremos. Então, você vai ver a insônia, né, ou a hipersonia, que é o quê? A pessoa fica agora sonolenta o dia todo. E você fala assim, eu estou assim. Mas não é, porque você está indo dormir muito tarde. Você tem que regularizar, né, primeiro o seu sono. Aí sim, se você tiver com insônia, é diferente, né? Aí você tem que tratar lá. Ah, já vou falar, porque senão vai que eu esqueço, né, gente? Não tem tempo, amanhã eu esqueço o negócio. Quem tem problema com insônia, eu não estou medicando ninguém, viu, gente? Porque o que eu estou falando aqui é simplesmente um suplemento. Melatonina. Quando dá 6 horas da tarde, 18 horas da tarde, o sol começa a se pôr, o seu cérebro começa a produzir melatonina, através da hipófise e da glândula pineal. Esse hormônio, melatonina, te prepara para o sono. Porém, o que suprime a produção de melatonina? Esse coleguinha aqui ligado. Você ligou o coleguinha, você suprimiu a sua quantidade de melatonina. Aí você estava com sono. Quem já teve com sono? Fala assim, não... Ai, estou cansado demais, só vou ver um negocinho aqui. Olha só, que interessante. Aí estava morrendo de sono. Aí quando você viu 2 horas da manhã, você fala, meu Deus, eu estava com sono. Mas agora comecei a olhar o celular, comecei a mexer no computador, eu fui fazer uma coisinha. E agora me peguei 3 horas da manhã e dormi. Por que isso? Porque o estímulo visual aumenta a excitação cerebral e inibe a produção de melatonina, ok? O que você tem que fazer, então? 1 hora antes de você dormir, você vai, então, afastar, você vai, agora, pessoas que usam óculos, vai pedir aquele óculos que bloqueia a luz azul, ou senão você pode usar o óculos que bloqueia a luz azul, incoerentemente ele é amarelo, mas é interessante isso. Mas, enfim, tem lente também para bloquear a luz azul. Mas só que se você ficar entretido com algum tipo de conteúdo, mesmo assim você vai excitar seu cérebro. Então, mais ou menos 1 hora antes de você dormir, já diminui já a luz do celular, já afasta o celular, toma melatonina, né, e já começa a se preparar para o sono. Beleza? Sem televisão, diminuição então dos sons, né, troca lá o pano de cama, pega um travesseirinho bacaninha, se o seu colchão estiver ruim, investe no colchão lá, compra um colchão novo, né, irmão? Investimento, né? Você vai gastar R$7.000 no iPhone, né? Gasta dinheiro no colchão, meu filho. Né? Você dorme muito tempo da sua vida. Então compra um colchão decente lá. Fica gastando iPhone, não, deixar ser retardado a cabeça. Tá bom? Então, beleza, você ouviu aí, tá vendo? Melatonina, depois você procura sobre melatonina. Aí você procura seu médico lá para falar, e aí, doutor, melatonina, tranquilo para você tomar? Dificuldade de concentração, falta de energia. Muitas pessoas chegando para mim e falam assim, Misael, eu acho que eu estou com Alzheimer. Alzheimer precoce. Quando você tem, filho? 30. Pô, Alzheimer, 30 anos aí não é precoce, né? O negócio é precoce demais. Mas o que é isso? Nós estamos com aceleração, gente. Cada vez mais coisa, cada vez mais conteúdo. Né? Você não dorme, todo dia tem uma coisa nova. Né? A rainha morreu, aí não sei o que aconteceu, é passeata. Né? Aí daqui a pouco vai não sei o quê. Aí você vai descobrindo um tanto de coisa no mundo. Né? O mundo não para. E a gente tentar acompanhar tudo isso, isso vai acelerando o nosso cérebro.
Então, você tem que ajudar o seu cérebro a desacelerar. Eu espero falar sobre isso. Depois você me lembra sobre isso? Como desacelerar o cérebro? Você me pergunta isso depois? Como desacelerar o cérebro, tá bom? Então, dificuldade de concentração. Por que dificuldade de concentração? Precisa dormir, irmãozinho. Durma. Né? Dorme, tira um tempo lá bom de qualidade de sono. Entre 6 e 8 horas já é uma boa qualidade de sono. Mas você tem que dormir, de preferência, até meia-noite, tá bom? Porque depois disso, você já não produz mais a melatonina, né, no nível suficiente para entrar no sono REM, que é a função do sono. Qual a função do sono? Produzir, então, uma quantidade legal de melatonina para você entrar no sono REM, que é o sono profundo, onde você começa a sonhar, e aí trazer uma folga para os seus neurônios e você fazer uma limpeza no seu cérebro. E isso libera as toxinas, que evita você de ter estresse e desgaste precoce do cérebro. Ok? Então, por isso que nós dormimos. Você vê? Então, precisa dormir. Ah, mas eu acordo 3 vezes na noite. Você não está dormindo mais, aí você precisa ver isso aí, precisa procurar ajuda para você dormir melhor. E isso vai causar, então, dificuldade de concentração e falta de energia. E aí você não vai produzir vitamina B também. Quando você dorme mal, você tem uma hipossuficiência de vitamina B. A vitamina B12, ela atua diretamente no cérebro e faz com que você tenha atenção, memória, concentração. Ok? Quem está com dificuldade de memória, começa a falar uma frase, no meio da frase esquece, fala assim, o que eu estava falando mesmo? Nossa, esqueci. Entendeu? Não é Alzheimer, às vezes é baixa de vitamina B. Por isso que eu falei para você, qual foi a última vez que você fez exame de sangue? Tá vendo? Então, vamos lá. Culpa excessiva. Por isso que aqui você tem que ter alguém para falar. A culpa, ela gera, mais uma vez, nível de estresse. Aí você acompanha, recupera tudo que eu falei sobre estresse. Como é que o estresse acontece? Sistema, então, de luta ou fuga, pronto. Entendeu? Então, a culpa excessiva leva você a entrar no nível de tensão. E você tem que falar sobre isso. Converse sobre isso. Muitos pastores, mais uma vez, por não aceitar a sua humanidade, acabam não tendo pessoas para falar dos seus problemas e pecados também. Quem não tiver pecado, não vamos orar para Deus te levar hoje, irmão. Você não merece esse mundo, não. Você não tem pecado, você tem que ir para o céu hoje. Ué. Vai morrer, ué. Vamos morrer, vamos ir para o segundo andar, glória. Vai para a glória. Não tem pecado. O pessoal não precisa confessar nada, você não precisa confessar nada, irmão. Poxa vida, você está num nível muito alto. Ué. Não, precisa confessar sim. Tem problema sim. E a culpa vai juntando aí, irmão. Então não deixa a culpa exceder, não. Entendeu? Ah, eu estou sentindo uns desejos esquisitos. Você é ser humano, é isso mesmo. O ser humano tem uns desejos esquisitos, vamos falar sobre isso. Entendeu? Aí vai falar com a mulher, vai falar com o marido, aí o negócio vira um problema, porque nem o marido, nem a mulher tá ali equilibrado, aí começa a levar para o pessoal. Tá vendo? É porque você não me deseja, é porque não sei o quê, tal. Não é. Olha, eu sou um ser humano, tenho a minha história, tenho meus traumas e preciso tratar. Tá bom? E os pensamentos suicidas, que aí você já vai ver que é o nível, assim, o ápice maior da depressão. Começou a pensar assim, olha, eu não penso em morrer. Eu já vi muita gente falando isso. Eu não penso em morrer. Eu só queria dormir para sempre. Eu não penso em morrer. Eu só queria deixar tudo para trás e sair andando. Deixar tudo para trás e sair andando. Aí começa a chorar já. Não, você está achando que você não está depressivo, né? Isso não é depressão. Você só quer deixar tudo para trás. Chutar o balde, deixar os meninos em casa, deixar a igreja. Quer deixar tudo. Entendi. Não, está ruim, irmão. Precisa tratar, cara. O bicho está pegando pro seu lado. Eu querer dormir, querer sumir, desaparecer, esse negócio é problema. Aí você fala assim, não, minha mãe sempre falou isso a vida toda. Você vê, né? Mãe, quando está cansada, vocês vão ver, uma hora eu vou sumir de casa. Isso é depressão, isso é cansaço, isso é estresse. Né? Mãe fala essas coisas, né? É verdade. Mas olha só, as causas, então, problemas de saúde, questões familiares e financeiras. Embora eu sempre questione isso daqui, nós vivemos numa sociedade, logicamente, né, gente, que a gente depende de dinheiro, mas fazer do dinheiro a sua vida, fazer do dinheiro o seu bem-estar, isso é complicado. Não é verdade? Muitas pessoas estão fazendo do dinheiro o seu bem-estar. É lógico que tem pessoas aí que fizeram uns problemas muito doidos na vida financeira. E outras coisas aconteceram que complicaram a vida financeira. Mas está vendo? Não tire a sua alegria da vida financeira. Entenda que se você está fazendo o seu melhor, aí você tem que crer, irmão. Deus vai fazer aquilo que é impossível. Você está fazendo tudo que é possível? Você reduziu no que é possível? Você já procurou uma orientação, né, financeira? Você já procurou um consultor financeiro para ajudar? Você já fez um curso de finanças? Então você está fazendo o seu possível? Irmão, no mais, creia, confie no Senhor, não pira por coisas financeiras, não. Eu falo assim, ter mais dinheiro nunca deixou ninguém mais tranquilo e feliz. Eu provo isso para você. Amy Winehouse queria ser cantora famosa, ter dinheiro.
Ela virou cantora famosa e teve muito dinheiro. Ela depois entrou numa crise por causa de uma paixão e se matou usando droga. Não é isso? Você vai ver o Robin Williams, né? O ator que ganhou prêmios, que fez o Patch Adams, não é isso? Ele, com a mansão Hollywood, ganhando assim o prêmio máximo da Academia do Cinema, ele, no domingo, se matou na sua casa. Você sabia que o Dia Internacional do Suicídio é domingo, né? Domingo à tarde, a galera se mata. Ore, irmão, ore nesse momento, né? Você vai ver, na hora que está começando os cultos, possivelmente é a hora que as pessoas estão no ápice da sua depressão e solidão. Por quê? Porque domingo é dia de família. Domingo não tem som, domingo não tem atividades para te roubar de si mesmo. Domingo é o dia que você consegue se perceber mais. E aí, muitas pessoas, ao se perceber, começam a perceber uma série de angústias, de ansiedades. Então, você vai ver que fica tenso. Já ficou domingo em casa? É tenso o negócio, o bicho pega, entendeu? Domingo à tarde é punk. Então, ore aí, né, peça a Deus ajuda aí para várias pessoas, porque o negócio bicho pega. Então, olha só para você ver. As questões financeiras... só falar agora o último. Tem um menino, não sei se você conhece, o El Gato. Ele é, inclusive, vizinho lá, né? É de Contágio, Betim. O El Gato, ele é um streamer, né, de Free Fire. E aí, hoje tem essa profissão, né, irmão? Sabia essa profissão? O que você trabalha? Streamer. O que é isso, meu filho? Isso aí é de comer? Isso aí é do quê? De beber? Né? O que faz com isso daí? Streamer? Streamer pudim? O que é isso? Não sei o que é. Mas, enfim, existe essa profissão, por incrível que pareça. Um menino fica jogando e fica falando, olha só o que eu estou fazendo, então, olha ali, eu estou pulando, eu estou atirando. E um tanto de gente fica vendo ele, e aí ele ganhou $45 mil em 45 minutos. $45 mil em 45 minutos. Aí ele foi no Flow Podcast. Aí falou assim para ele, pô, é o gato e tal, você era da igreja, não sei o quê, e tal, você estava ali tentando virar youtuber, né? Outra profissão inusitada dos dias de hoje. O que você é? Youtuber. O que faz youtuber? Pula dentro de uma piscina de Nutella. Para quê? É para pular. Você não sabe para quê. Mas enfim. Aí, você tiver, você não está sofrendo porque você tem pouco, você está sofrendo porque você não tem o Senhor no trono do seu coração. Ele não está no trono do seu coração. E aí o bicho pega. Aí tá vendo? Começando a pregar já. O rapaz que tocou aqui já começou a pregar já. Mas enfim. Eventos estressantes, traumas, fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool e droga. E aí, vamos deixar esse aqui da depressão, porque esse aqui é muito importante. Eu vou deixar então para a parte da tarde.
Porque aí eu já chego falando, então, quais são os fatores orgânicos, e eu quero que você anote, que você faça exame, que você se cuide, e que nós possamos ver líderes saudáveis, líderes que estejam bem para cuidar, líderes que estejam se cuidando, e aí possam, a partir desse autocuidado, cuidar com mais propriedade. Amém? Amém. Deus abençoe você. Com Deus.